O retrato de Dorian Gray. Capítulo 4. Numa tarde, um mês depois, Dorian Gray reclinava-se numa poltrona luxuosa na pequena biblioteca da residência de Lord Henry, em Mayfair. Era, a seu modo, uma sala bastante encantadora, revestida em painéis altos de lambris tintos em verde-oliva, o friso cor de creme, o teto de gesso, em relevo, o carpete de feltro, pó de tijolo, semeado de tapetes persas de seda de franjas longas. Numa mesa de pau cetim, uma estátua de Clodion e, ao lado dela, um exemplar de Le Saint Nouvel encadernado por Clovisève para Margarida de Valois, polvilhado de margaridas douradas que a rainha escolhera como emblema. Algumas tulipas papagaios compunham-se em desfiladeiro em cima do console da lareira, e pelas vidraças da janela, pequenas esquadrias em chumbo, fluía a luz da cor do abricó de um dia de verão em Londres. Lord Henry ainda não chegara. Sempre se atrasava por princípio, o princípio de que a pontualidade é a ladra do tempo. Assim, o rapaz parecia mal-humorado, pois, com dedos descuidados, virava as páginas de uma edição ilustrada, muito bem elaborada, de Manon Lescaut, que encontrara numa das prateleiras. O tic-tac monótono, formal, do relógio Luís XIV perturbava-o. Por uma ou duas vezes, pensou em ir-se embora. Por fim, lá do lado de fora, ouviu um passo. A porta se abriu. — Você está bem atrasado, hein, Harry? — Receio que não seja Harry, Sr. Gray. Rápido, Dorian Gray olhou em volta, levantou-se, ficou de pé. — Sinto muito, pensei... — O senhor pensou que fosse meu marido. — Não. Sou apenas a esposa. Permita-me que me apresente. Conheço-o muito bem por fotografias. Creio que meu marido possui 17. 17? Não, Lady Henry. Bem, então 18. Eu vi o senhor com ele anteontem à noite na ópera. Ao falar, Lady Henry ria nervosa e observava-o com os olhos vagos do Myosotis. Era uma mulher curiosa, cujos vestidos sempre pareciam ter sido confeccionados durante um acesso de cólera e usados durante uma tempestade. Estava sempre amando alguém, e como jamais recuperara a paixão, ainda nutria antigas ilusões. Tentava parecer pitoresca, mas tudo o que conseguia era ser desleixada. Chamava-se Vitória e tinha a mania absoluta de frequentar a igreja. — Foi na apresentação de Lohengrin, Lady Henry? — Foi sim, na estimada Lohengrin. Gosto da música de Wagner mais do que de qualquer outro. De tão alta, podemos conversar o tempo todo sem que ninguém nos ouça. É uma vantagem, não acha, Sr. Gray? Receio que não concorde, Lady Henry. Jamais converso ao ouvir música, ao menos ao ouvir boa música. Quando a música é ruim, é nosso dever afogá-la com conversas. Uma das opiniões de Harry não é, Sr. Gray? Sempre ouço a opinião de Harry sobre os amigos. É a única maneira que tenho de conhecê-los. Mas, por favor, não pense que não gosto de boa música. Adoro boa música, mas tenho medo. Deixa-me muito romântica. Tive verdadeira adoração por pianistas. Às vezes, 2 de uma só vez. É Harry quem diz. Não sei o que há com eles. Talvez porque sejam estrangeiros. Todos eles o são, não são? Até mesmo os que nascem na Inglaterra transformam-se em estrangeiros depois de certo tempo, não é mesmo? Da parte deles é esperteza. E, com relação à arte, é um elogio. Faz dela algo bem cosmopolita, não é mesmo? O senhor nunca compareceu às minhas festas, não é verdade, Sr. Gray? Pois o senhor tem que vir. Não posso investir em orquídeas, mas não poupo com os estrangeiros. Com eles, nossos aposentos parecem tão pitorescos. Ora, aí vem Harry. Harry, entrei para procurá-lo, para lhe perguntar algo... Não me lembro agora. Encontrei o Sr. Gray. Tivemos uma conversa tão agradável sobre música. Temos quase as mesmas ideias. Não, creio que minhas ideias são muito diferentes. Mas ele foi tão agradável. Estou tão feliz em tê-lo visto. Estou encantado, meu amor. Encantado. Lord Henry ergueu as sobrancelhas escuras, em forma de meia-lua, e olhou para os dois num sorriso espantado. — Sinto muito pelo atraso, Dorian. Fui procurar uma peça de brocado antigo em Water Street e tive que pechinchar por horas a fio. Hoje em dia, as pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Receio que tenha que ir-me.
Prometi ir a passeio com a duquesa. Até a vista, Sr. Grey. Até a vista, Harry. Suponho que vocês vão jantar fora. Eu também. Talvez os veja na residência de Lady Thornbury. Quem sabe, minha querida. Atrás dela, que qual um pássaro do paraíso que passa a noite fora na chuva, saiu da sala num movimento leve e deixou o tênue aroma da frangipana. Lord Henry fechou a porta. Depois, acendeu um cigarro e atirou-se no sofá. Tirou algumas baforadas. Nunca se case com uma mulher de cabelos cor de palha, Dorian. Por que, Harry? Porque são muito sentimentais. Mas eu gosto de pessoas sentimentais. Bem, de um jeito ou de outro não se case. Os homens se casam porque estão cansados, e as mulheres por curiosidade. Os dois se decepcionam. Não creio que esteja propenso a me casar, Harry. Estou muito apaixonado. Eis um de seus aforismas. Estou colocando-o em prática como tudo o que você diz. Por quem está apaixonado? Por uma atriz. Muito lugar comum esse seu debut. Se você a visse, Harry, não diria isso. Quem é ela? O nome dela é Sybil Vane. Nunca ouvi falar. Ninguém nunca ouviu falar dela, mas ouvirão um dia. Ela é um gênio. Meu caro jovem, nenhuma mulher é um gênio. As mulheres são um sexo decorativo. Nunca têm nada a dizer, mas dizem-no com encanto. As mulheres representam o triunfo da matéria sobre a mente, da mesma maneira que os homens representam o triunfo da mente sobre a moralidade. Harry, não fale assim. É verdade, meu caro Dorian. Atualmente ando analisando as mulheres, portanto devo saber. O tema não é tão abstruso quanto pensei que fosse. Descobri que, ultimamente, existem apenas duas espécies de mulher, as simples e as coloridas. As simples são muito úteis. Se você deseja uma reputação de respeitabilidade, basta convidá-las para jantar. As outras, muito encantadoras, cometem, entretanto, um erro. Pintam-se para atraírem e parecerem jovens. Nossas avós pintavam-se para atraírem e falarem com brilhantismo. O ruge e o espírito costumam caminhar juntos. Mas isso já não existe mais. Quando a mulher consegue parecer 10 anos mais nova que a própria filha, sente-se plenamente satisfeita. E, no que diz respeito ao conversar, existem em Londres apenas 5 mulheres com quem vale a pena, e 2 delas não são admitidas na sociedade digna. Mas conte-me a respeito do gênio. Há quanto tempo a conhece? Ah, Harry, seus pontos de vista me aterrorizam. Ora, não ligue. Há quanto tempo você a conhece? Há mais ou menos 3 semanas. E onde você a encontrou? Bem, vou contar, Harry, mas não quero que você demonstre incompreensão. Afinal, nada teria acontecido se eu não tivesse encontrado você. Você me encheu do desejo selvagem de querer saber tudo a respeito da vida, pois, dias depois de conhecê-lo, algo pareceu latejar em minhas veias. Sempre ao vagar pelo parque, ou passear pelo Piccadilly, olhava a todos que passavam por mim e me punha a imaginar, numa curiosidade louca, que tipo de vida levavam. Algumas me fascinavam, outras enchiam-me de terror. Havia um veneno exótico no ar. Tomava-me a paixão pelas sensações. Bem, numa noite, por volta das 7 horas, determinei-me a ir em busca de alguma aventura. Senti que nessa Londres cinza, monstruosa, e suas miríades de pessoas, seus pecadores sórdidos e seus pecados esplêndidos, como você fraseou certo dia, devia ter algo guardado para mim. Imaginei 1000 coisas. O simples perigo trouxe-me a sensação de deleite. Lembrei-me do que você me havia dito naquela noite maravilhosa em que jantamos juntos pela primeira vez, que a busca da beleza era o verdadeiro segredo da vida. Eu não sei o que eu esperava, mas saí. Vaguei rumo a leste e logo me perdi num labirinto de ruas encardidas, de quarteirões escuros, sem vegetação. Por volta de 8h30, passei por um teatrinho absurdo, com repuxos luminosos, grandes, incandescentes e cartazes espalhafatosos. Um judeu revoltante, num colete estupendo, como nunca vira igual. Estava de pé à entrada e fumava um cigarro ordinário. Tinha cachos pastosos e, no centro da camisa encardida, fulgurava um enorme diamante. Quer um camarote, milord? Ele perguntou assim que me viu e tirou o chapéu com um ar de suntuosa servilidade. Algo nele havia, Harry, que me agradava. Ele era um monstro e você vai rir de mim, eu sei, mas entrei e paguei o guinéu pelo camarote de palco. Até hoje não consigo atinar por quê. E por outro lado, se não o tivesse feito, Harry,
Teria perdido o maior romance de minha vida. Bem percebo que você está rindo. Isso é horrível de sua parte. Eu não estou rindo, Dorian. Ao menos não estou rindo de você. É que você não deve dizer o maior romance de sua vida. Diga o primeiro romance de sua vida. Você será sempre amado e sempre amará o amor. As grandes paixões são privilégio dos que nada têm a fazer. São a grande utilidade das classes ociosas de um país. Não tenha medo. Coisas exóticas esperam por você. Isso é só o começo. Para você, minha natureza é muito superficial, não? Não. Para mim, sua natureza é muito profunda. Como assim? Meu caro menino, superficiais são as pessoas que amam só uma vez na vida. O que chamam de lealdade, de fidelidade, eu chamo de letargia de costumes ou falta de imaginação. A fidelidade está para a vida emocional, assim como a consciência está para a vida do intelecto. Mera confissão de fracasso. Fidelidade. Qualquer dia desses vou analisá-la. Ela contém a paixão pela propriedade. Existem muitas coisas que jogaríamos fora, não receássemos que outros mais pudessem pegá-las. Mas não desejo interrompê-lo. Prossiga com sua história. Bem, quando dei por mim, estava sentado num camarotezinho reservado, horrível, e um pano de boca vulgar me encarava. Por trás da cortina, olhei em volta a sondar o teatro. Era uma coisa espalhafatosa de mau gosto, toda de cupidos e cornucópias, como um bolo de núpcias de terceira categoria. A galeria e a plateia estavam bem cheias. As poltronas encardidas das duas primeiras fileiras bastante vazias. E nos balcões de primeira classe, como suponho que os chamam, uma única pessoa. As mulheres circulavam com laranjas e gengibre e pairavam um terrível consumo de amêndoas. Talvez como nos dias de louros do drama inglês. Talvez, imagino, e muito deprimente. Comecei a pensar em o que fazer nesta terra quando li o programa. Que peça você acha que era, Harry? Bem, eu diria o menino idiota ou tola mais inocente. Nossos pais gostavam desse tipo de peça, creio. Quanto mais vivo, Dorian, percebo, com muito mais perspicácia, que o que era bom para nossos pais não é bom para nós. Em arte como na política, nossos avós estão sempre errados. Essa peça era boa para nós, Harry. Era Romeu e Julieta. Devo admitir que me aborreceu muito a ideia de ver Shakespeare interpretado num buraco daqueles tão deplorável. Mesmo assim, de um jeito ou de outro, eu sentia certo interesse. Seja como for, determinei-me a esperar o primeiro ato. A orquestra era horrível, regida por um jovem hebreu num piano desafinado que quase me fez ir embora. Por fim, porém, o pano de boca ergueu-se, a peça começou. Romeu era um senhor, já de idade, robusto, com as sobrancelhas pintadas de cortiça queimada. Uma voz rouca de tragédia, com o aspecto de um barril de cerveja. Mercúrio era um horror também, interpretado por um comediante menor que inseria improvisos cômicos e tratava a termos muito amistosos com a plateia. Eram os dois tão grotescos quanto o próprio cenário, que parece ter sido inspirado numa choça campestre. Mas a Julieta... Ah, Harry, imagine uma garota por volta de uns 17 anos de idade com o rostinho de uma flor, a cabeça pequena, grega, cachos laminados nos cabelos castanho escuros, olhos que eram fontes violetas de paixão, lábios como as pétalas de uma rosa. Era a coisa mais adorável. Jamais vira igual na vida. Você me disse um dia que o patos não nos sensibiliza, mas aquela beleza, pura beleza, lhe encheria os olhos de lágrima. Acredite, Harry, eu mal pude enxergar a garota, tal a bruma de lágrimas que me tomou. E a voz? Jamais ouvi igual. No início muito baixa, com notas profundas, melodiosas, que pareciam pousar uma a uma nos meus ouvidos. Depois alteou um pouco, parecia o som de uma flauta ou de um oboé distante. Na cena do jardim trazia todo o êxtase trêmulo que costumamos ouvir, pouco antes do alvorecer com o canto dos rouxinóis. E houve momentos, depois, em que aquela voz continha a paixão selvagem dos violinos. Você bem sabe como uma voz é capaz de mexer conosco. Sua voz e a voz de Sibyl Vane são duas coisas que jamais me esquecerei. Não sei qual das duas seguir. Por que não posso amá-la? Harry, eu a amo de verdade. Ela é tudo em minha vida. Noite após noite, vou vê-la representar. Numa noite ela é Rosalinda, na noite seguinte é Imogene,
Eu já a vi morrer na penumbra de uma tumba italiana, sugando o veneno dos lábios dos amantes. Já a vi vagar pela floresta de Ardenas, disfarçada num menino bonito, de calçolas curtas, gibão e gorro delicado. Como louca, compareceu diante de um rei criminoso e deu-lhe arruda para usar, e ervas amargas para provar. Como inocente, as mãos negras do ciúme esganaram-lhe o pescocinho de cálamo. Já a vi em todas as eras, em todos os trajes. As mulheres comuns não costumam apetecer a nossa imaginação, pois estão limitadas ao próprio século. Não há magia que as transfigure. É fácil conhecer-lhes a mente, basta olharmos para os chapéus que usam. Sempre conseguimos desvendá-los, em nenhum deles há mistério. Pela manhã passeiam no parque, à tarde conversam em reuniões de chá. Trazem aquele sorriso estereotipado e os modos da moda. São muito óbvias. Mas uma atriz? As atrizes são muito diferentes. Harry, por que você não me disse que as atrizes são as únicas coisas que valem a pena ser amadas? Porque já amei muitas delas, Dorian. Ora, claro, aquelas pessoas horrendas, de cabelos tingidos, rostos pintados. Não menospreze os cabelos tingidos, nem os rostos pintados. Neles, algumas vezes, há um charme extraordinário. Eu gostaria de não ter lhe contado a respeito de Sybil Vane. Você não conseguiria evitá-lo, Dorian. Por toda a vida, você vai me contar tudo o que fizer. É, Harry, creio que isso seja verdade. Não consigo evitar contar-lhe coisas. Você tem uma influência curiosa sobre mim. Se um dia eu cometesse um crime, viria até aqui e o confessaria a você. Você me compreenderia. As pessoas como você não cometem crimes, Dorian. Mas fico muito grato pela lisonja de qualquer maneira. E agora diga-me. Passe-me os fósforos como um bom menino. Obrigado. Quais são suas relações reais com Sybil Vane? Dorian Gray saltou, ficou de pé, as maçãs do rosto o empalideceram, os olhos fulminaram. Sybil Vane é sagrada, Harry. As coisas sagradas são as únicas que valem a pena ser tocadas, Dorian. Mas por que você se aborreceu? Creio que ela será sua um dia. Quando amamos, sempre no início enganamos a nós mesmos, e no fim, terminamos por enganar os outros. É isso a que o mundo chama de romance. Bem, de um jeito ou de outro, você a conhece, não é mesmo? Claro que a conheço. Na primeira noite em que estive no teatro, aquele velho judeu horrendo veio até o camarote ao fim da apresentação e ofereceu-se para levar-me aos bastidores e apresentar-me a ela. Fiquei furioso com ele. Disse-lhe que Julieta já estava morta havia centenas de anos e que o corpo dela jazia numa tumba de mármore em Verona. Depreendi daquele olhar vazio de espanto que lhe passava a impressão de que eu houvesse bebido muita champanha ou qualquer coisa assim. O que não me surpreende. Depois, ele me perguntou se eu escrevia para algum jornal. Eu disse a ele que nem lia jornais, o que pareceu deixá-lo por demais desapontado e me confidenciar que todos os críticos dramáticos estavam em conspiração contra ele e que todos teriam que ser comprados. Não sei se teriam mesmo, mas de um jeito ou de outro, a julgar pelas aparências, boa parte não exigiria muito. Bem, ele parecia pensar que estavam todos além de suas possibilidades. Àquela altura, entretanto, no teatro, as luzes estavam sendo apagadas e tive que ir-me embora. Ele quis que eu experimentasse certos charutos que ele mesmo recomendava. Declinei. Na noite seguinte, é claro, voltei lá. Quando me viu, ele curvou-se, fez uma mesura e assegurou-me que era um patrocinador munificente da arte. Era um brutamontes agressivo, mas nutria uma paixão extraordinária por Shakespeare. Dizia-me um dia, com um ar de orgulho, que todas as suas falências deveram-se exclusivamente a O Bardo, como ele insistia em chamá-lo. Para ele, ao que parece, a coisa viera como uma distinção. E era mesmo uma distinção, meu caro Dorian. Uma distinção muito grande. Muitas pessoas faliram por ter investido maciçamente na prosa da vida. É uma honra arruinar-se por causa da poesia. Mas quando foi que você conversou com a senhorita Sybil Vane pela primeira vez? Na terceira noite. Ela representava Rosalinda. Não pude me conter, fui vê-la. Eu jogara flores para ela e ela olhara para mim. Ao menos imaginei que me olhara. O velho judeu foi persistente. Parecia determinado a levar-me nos fundos, então consenti. Curioso, não? O fato de eu não querer conhecê-la? Não há nada de curioso. Por que, meu caro Harry? Direi outro dia. Agora quero saber a respeito da menina.
Ora, Síbil! Ela estava tão tímida e tão gentil. Há nela algo de criança. Os olhos estatelaram num espanto maravilhado quando disse-lhe o que achava de sua apresentação, e ela parecia desconhecer todo o poder que tinha. Creio que estávamos os dois muito nervosos. À porta da sala empoeirada dos atores, o velho judeu arreganhava os dentes e proferia frases elaboradas a nosso respeito. Nós dois, entre mentes, qual crianças, entreolhávamo-nos. Como ele insistisse em chamar-me de milord, tive que assegurar a Síbil que eu não era nada daquilo. Ela, com muita simplicidade, me disse: "Você me parece mais um príncipe. Vou chamá-lo de Príncipe Formoso." Dou-lhe minha palavra, Dorian. A senhorita Síbil sabe retribuir elogios. Você não a compreende, Harry. Eu, para ela, era apenas o personagem de uma peça. Ela nada conhece da vida. Mora com a mãe, uma senhora cansada, apagada, que interpretou a senhora Capuleto numa espécie de roupão magenta na primeira noite e que tem o aspecto de já ter tido dias melhores. Lord Henry examinava os anéis. Conheço o aspecto. É deprimente. O judeu quis contar-me a história dela, mas eu disse que não estava interessado. Você agiu bem. Sempre há algo de muito perverso na tragédia dos outros. Síbil é a única coisa que me importa. Não interessa saber de onde veio. Desde a pequenina cabeça até os pezinhos, ela é absolutamente divina. Todas as noites de minha vida vou vê-la representar, e a cada noite ela fica ainda mais maravilhosa. Eis o motivo, suponho, por que você não janta mais comigo. Pensei mesmo que você deveria andar envolvido em algum romance curioso. E anda mesmo. Só que não exatamente como eu esperava. Em espanto, Dorian estatelou os olhos azuis. Meu caro Harry, nós sempre almoçamos ou ceamos juntos, todos os dias, e fomos à ópera por diversas vezes. Mas você sempre chega atrasado. Bem, mas tenho que ir ver Síbil representar. Isso é inevitável, mesmo que seja só um ato. Fico sedento pela presença dela, e quando penso naquela alma maravilhosa, oculta naquele corpinho de marfim, tomo-me de admiração. Hoje à noite você vai jantar comigo, não vai, Dorian? Dorian meneou a cabeça. Hoje ela será Imogen e amanhã será Julieta. E quando será Síbil Vane? Nunca. Meus parabéns então. Você é mesmo horrível. Ela é, numa só, todas as heroínas do mundo. Ela é mais que um ser individual. Você ri, mas eu digo que ela é um gênio. Eu a amo e devo fazer com que ela me ame. Você que conhece todos os segredos da vida, diga-me de que maneira poderei agradar a Síbil Vane e fazer com que me ame. Quero deixar Romeu com ciúmes. Quero que os amantes desse mundo mortos ouçam nossa risada e entristeçam. Quero que o fôlego de nossa paixão revolva-lhes o pó e o transforme em consciência. Quero despertar-lhes as cinzas, transformá-las em dor. Meu Deus, Harry, como a adoro! Dorian, na sala, caminhava de um lado ao outro ao falar. Manchas écticas de vermelho ardiam-lhe as maçãs do rosto, tão emocionado estava. Lord Henry observava-o com uma sensação sutil de prazer. Como estava diferente daquele garoto tímido, assustado, que encontrara no ateliê de Basil Hallward. Como uma flor, aquela natureza se desenvolvera, desabrochara florações de fulgor escarlate, de cujo esconderijo secreto emergira aquela alma, que o desejo viera a encontrar no meio do caminho. O que você propõe fazer? Quero que você e Basil venham comigo, numa noite dessas, e vejam-na representar. Não tenho medo algum do resultado. Vocês com certeza vão reconhecer-lhe a genialidade. Depois, vamos tirá-la das mãos do judeu. Ela tem um vínculo de 3 anos com ele, ao menos de 2 anos e 8 meses a contar de hoje. Talvez eu tenha que pagar certa indenização, é claro, e quando tudo estiver arrumado, consigo um teatro do East End e vou produzi-la, da maneira como merece. Assim como me alucinou, deixará o mundo inteiro alucinado. Isso não será possível, meu menino. Não, será sim. Além da arte, do instinto da arte consumada, ela tem personalidade também. E você já me disse muitas vezes que são as personalidades e não os princípios que movem as épocas. Bem, em que noite iremos? Vejamos, hoje é terça-feira. Vamos combinar para amanhã. Amanhã ela interpreta Julieta. Combinado. No Bristol às 8. Eu apanho Basil. Às 8 não, Harry, por favor. Às 6:30. Temos de estar lá antes de subir a cortina. Você tem que vê-la no primeiro ato, quando encontra Romeu.
6:30? Que hora? É o mesmo que tomar chá reforçado ou ler um romance inglês. Tem que ser às 7. Nenhum cavalheiro janta antes das 7. Você estará com Basil até lá ou devo escrever a ele? Meu caro Basil, não o vejo há uma semana. É horrível de minha parte, pois ele me enviou o retrato, uma moldura das mais maravilhosas, projetada por ele próprio. E embora eu sinta um pouco de inveja do quadro por ser um mês mais novo do que eu, devo admitir que me deleito com ele. Talvez seja melhor você escrever a Basil. Não desejo vê-lo a sós. Ele diz coisas que me aborrecem, me dá bons conselhos. As pessoas gostam muito de dar o que elas mesmo precisam. É o que eu chamo de profundezas da generosidade. Ora, Basil é um sujeito e tanto, mas a mim parece que tem um quê de filisteu. Descobri isso quando conheci você, Harry. Basil, meu caro menino, coloca tudo o que é encantador no trabalho e, como consequência, deixa para a vida apenas os preconceitos, os princípios, os consensos. Dos que conheço, os únicos artistas pessoalmente agradáveis são os maus artistas. Os bons artistas existem apenas no que fazem e, por conseguinte, são absolutamente desinteressantes no que são. Todo grande poeta de verdade é, de todos, a criatura mais sem poesia. Os poetas inferiores, entretanto, são fascinantes. Quanto piores forem suas rimas, mais pitorescos parecem. O simples fato de publicar sonetos de segunda categoria faz de um homem uma pessoa assaz irresistível, pois ele vive a poesia que não consegue escrever, enquanto os outros escrevem a poesia que não ousam vivenciar. Conjectura se isso será mesmo assim, Harry. Com um vidro grande de bocal dourado posado sobre a mesa, Dorian Gray pingou o perfume no lenço. Deve ser, se você diz que é, e agora parto. Imogen está à minha espera. Não se esqueça de amanhã. Até à vista. Quando Dorian saiu da sala, penderam as pálpebras pesadas de Lord Henry. Ele começou a pensar. Poucas pessoas, com certeza, quanto Dorian Gray, haviam-no interessado tanto, mas, mesmo assim, a louca adoração que o garoto nutria por outra pessoa não lhe causava a menor angústia, quer de aborrecimento, quer de ciúmes. Agradava-lhe, aliás, pois transformava-o num estudo ainda mais interessante. Lord Henry sempre se fascinara pelos métodos da ciência natural. A matéria comum, entretanto, objeto desta ciência, parecera a ele trivial, sem importância. E assim, começou a vissectar-se a si próprio e terminou por vissectar os outros. A vida humana, eis a única coisa que para ele valia a pena ser investigada. Nada mais existe, seja de que valor for, que se compare a ela. É bem verdade que, ao examinarmos a vida em seu cadinho curioso de dor e prazer, não podemos usar, no rosto, nenhuma máscara de vidro, nem evitar que os vapores sulfurosos perturbem o nosso cérebro e turvem nossa imaginação com fantasias monstruosas e sonhos mal formados. Existem venenos tão sutis que, para conhecer-lhes as propriedades, temos que nos expor às doenças que causam. Existem doenças tão estranhas porque temos que passar se desejamos compreender-lhes a natureza. Mas, mesmo assim, que grande recompensa recebemos, e como um mundo se nos torna maravilhoso. Observar a lógica, curiosa e difícil da paixão, a vida do intelecto, emocional, colorida, observar onde se encontram, onde se separam, em que ponto entram em uníssono, em que ponto entram em discórdia, há certo deleite nisso. E não importa a que custo. Ninguém paga um preço exorbitante por uma sensação. Ele tinha consciência, e o pensamento trouxe um brilho de prazer àqueles olhos castanhos de ágata, de que fora por meio de certas palavras que proferira, palavras musicais proferidas numa dicção musical, que Dorian Gray se aproximara daquela jovem alva e, diante dela, curvara-se em adoração. Em boa parte, o garoto fora sua própria realização. Fizera-o prematuro, o que era uma façanha. As pessoas comuns costumavam esperar para que a vida lhes exibisse os próprios segredos. Para a minoria, porém, para os eleitos, os mistérios da vida eram revelados antes mesmo que o véu fosse afastado. Efeito muitas vezes da arte, especialmente da literatura, que lida direto com as paixões e o intelecto. Vez que outra, porém, uma personalidade complexa vinha tomar-lhe o lugar e pressupor que o ofício da arte era, na verdade, a seu modo, uma verdadeira obra de arte, já que a vida mesma possui obras-primas elaboradas, assim como a poesia as possui, a escultura, a pintura. Era verdade. O garoto era prematuro,
Já reunia a colheita que mal brotara. Ele continha a pulsação, a paixão da juventude, mas tornava-se autoconsciente. Observá-lo era delicioso. Naquele rosto lindo, naquela alma linda, era algo a ser admirado. Não importava como tudo terminaria ou como estaria fadado a terminar. Dorian era uma dessas figuras graciosas, num préstio, numa peça, cujas alegrias nos parecem remotas, mas cujas tristezas nos estremecem o sentido de beleza e cujas feridas parecem rosas verdadeiras. Alma e corpo, corpo e alma, como eram misteriosos. Havia animalismo na alma e o corpo possuía momentos de espiritualidade. Os sentidos poderiam refinar-se e o intelecto degradar-se. Quem jamais poderia dizer onde cessava o impulso carnal e se iniciava o impulso psíquico? Como eram superficiais as definições arbitrárias dos psicólogos comuns. Como era difícil escolher dentre os reclamos das várias escolas. Seria a alma uma sombra instalada na casa do pecado? Ou, como pensava Giordano Bruno, estaria o corpo de fato dentro da alma? Era um mistério a separação do espírito da matéria. Também um mistério a união de espírito e matéria. Lord Henry pôs-se a imaginar se poderíamos transformar a psicologia numa ciência tão absoluta que nos revelasse todos os móveis, por menores que fossem da vida, pois, da maneira em que se encontrava, sempre nos desentendíamos e raras vezes compreendíamos os outros. A experiência não possui qualquer valor ético. Não passa de um nome com que os homens designaram os próprios erros. Os moralistas, como regra geral, sempre a consideraram um modo de alerta, sempre reivindicaram para ela certa eficácia ética na formação do caráter. Enalteceram-na como algo que nos ensina o que seguir e nos mostra o que evitar. Mas a experiência não possui qualquer força motriz. Como causativa, é tão ínfima quanto a própria consciência. Tudo o que ela demonstra, na verdade, é que nosso futuro será igual ao passado e que o pecado que cometemos um dia com repugnância, cometê-lo-emos muitas vezes com alegria. Claro estava para ele que o método experimental era o único método capaz de nos conduzir a uma análise científica das paixões. E Dorian Gray era, com certeza, um objeto sob medida que parecia prometer resultados fecundos, frutíferos. O amor repentino por Sybil Vane não era um fenômeno psicológico de pouco interesse. Não havia dúvida de que a curiosidade estava de modo direto envolvida com o caso. A curiosidade e o desejo por novas experiências, embora não se tratasse de uma paixão simples, e sim, ao contrário, muito complexa. O que havia nela daquele instinto sensual, puro, da infância, fora processado pelos trabalhos da imaginação e transformado em algo que, para o menino, parecia remoto à percepção e que, por essa mesma razão, era muito perigoso. As paixões que mais nos tiranizam são aquelas que nutrimos em relação à origem de nossos enganos. Nossos motivos mais débeis são aqueles de cuja natureza temos consciência. Costuma acontecer com frequência que, quando pensamos estar experimentando nos outros, estamos, na verdade, experimentando em nós mesmos. Lord Henry pensava nessas coisas, e uma batida soou na porta. O criado entrou, lembrou-o de que já era hora de vestir-se para o jantar. Lord Henry levantou-se, olhou lá fora a rua. Nas casas do outro lado, o sol ferira as janelas de cima, agora dourado e escarlate. Fulguravam as vidraças, qual placas de metal aquecido. Lá no alto, o céu era de um rosa débil. Pensou na vida colorida a fogo do jovem amigo e pensou em como terminaria. Ao chegar em casa, por volta de 12:30, Lord Henry viu um telegrama posado na mesa do corredor. Abriu-o e descobriu que era de Dorian Gray. Era para dizer que ficara noivo. Ia casar-se com Sybil Vane. Canal Rafa Lê. Se inscreva, deixe seu like, contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.